Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquei nervoso agora, viu? Coração agora bateu forte, quase salta pela boca. Quando a irmã Miriam disse, ele vai louvar, eu disse, meu Pai do céu. Não me avisaram isso, né? Mas nós louvamos a Deus por esse dia especial. Mais uma vez, estamos aqui na presença do Senhor, que assim Ele tem nos permitido estar na sua presença. Isso é motivo de alegria e de gratidão a Deus. Não posso deixar de agradecer mais uma vez pela oportunidade, de o irmão Glauber, o dirigente assim da vigília, online, o qual assim Deus colocou no seu coração esse propósito, esse projeto. Cadê ele? Está ali atrás. E quer dizer para você, irmão Glauber, que Deus continue te abençoando e que venha muitos anos de aniversário. Dizer que este canal Vigília Online, foi um canal e tem sido um canal e continuará sendo um canal de bênção para as nossas vidas, para aqueles que ouvirem. Porque o projeto que Deus colocou assim no coração do Glauber e dos demais irmãos que assim estão com ele, chegou num momento de muita dificuldade para toda a humanidade. Foi num momento difícil, onde a pandemia chegou devastando tudo, E nós não podemos deixar também de dizer a Deus em gratidão, por tudo que Deus fez nas nossas vidas nesse momento que o mundo passou por essa luta, Muitas vidas se foram. Deus conhece, Deus sabe o propósito que tem para cada uma das nossas vidas. E nós estamos aqui porque assim Deus permitiu. Muitos foram embora, Foram assim morar na terra celestial ou não. E nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Deus ainda quer ter um encontro contigo. Descubra qual é esse encontro, descubra qual é a missão que Deus tem para a tua vida. Então, vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Vou convidar você a abrir no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Todos encontraram? A partir do versículo 1, amém? A Bíblia diz assim, livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse. Vou ler mais uma vez esse versículo, esse início de versículo. O versículo 4 diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Deus, vem falar conosco através da tua santa palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Nós vamos aqui
falar aqui um pouco da história de Moisés, o qual, assim, nós já conhecemos bastante essa história de Moisés. E esses dias eu tive meditando, né, nesse texto, na história de Moisés, e Deus tem falado poderosamente ao meu coração. E assim, quando o Glauber assim pediu para que nós estivéssemos aqui, eu tinha certeza de que Deus já tinha preparado a mensagem. Então, aqui, quando nós lemos aqui nesse capítulo, do capítulo 3 de Êxodo, nós já conhecemos a história do libertador, aquele que libertou Israel. Quando nós vamos ler no livro de Gênesis, no final do livro, lá vai narrar a história de José, a qual foi governador do Egito, o qual Deus o levantou, aquele homem, para abençoar a nação que enfrentava calamidade, que enfrentava lutas, que estavam enfrentando a fome, e assim aquele povo desceu para o Egito. Propósito de Deus. E ali naquele local, mesmo no Egito, mesmo no local que estava longe de sua terra natal, Deus não deixou de cuidar da nação dele, o qual ele escolheu. A nação aqui, nação hebreu. Então, termina o livro de Gênesis, e lá diz que José morre. A sua história se acaba naquele momento, porque com o passar dos anos se levanta um novo faraó. E esse novo faraó, ele não reconhece mais a história de Moisés. E o povo estava preso, escravo, sofrendo muito. E diz os relatos da Bíblia que aquela nação sofria uma escravidão absurda. E existia ali mais de 400 anos de escravidão naquele lugar, no Egito. Mas, nesta noite, eu quero te dizer algo, que assim como foi com aquela nação, Deus vai ser com essa nação, com você que está presente aqui no nosso meio. As pessoas podem se esquecerem de você, mas Deus, Ele não esquece de você. E aqui o que ocorre é que Deus, mais uma vez, porque quando nós lemos e vamos meditar nas histórias da Bíblia, nós podemos ver que quem se interessa por nós, quem busca conhecer, quem busca ajudar, é Deus. E Deus, Ele tem se apresentado de uma forma poderosa, desde os nossos antepassados e até os tempos de hoje, Deus se faz presente. E é Deus quem renova a aliança conosco. Foi Deus quem renovou a aliança com o povo que estava escravizado no Egito. Então Deus assim faz se cumprir de que aquele povo, ele iria sair daquela terra, porque aquela terra não era o local que Deus tinha reservado para eles. E neste momento, eu quero dizer para você, o que Deus tem preparado para você é algo muito grande, é algo poderoso para a tua vida. Talvez você nesta noite não esteja conseguindo dimensionar, porque tem sido as lutas grandes, tem sido as enfermidades, algo de muito ruim tem acontecido na tua vida, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele renova a aliança conosco. E Ele nesta noite, através desta palavra, através desta vigília online, através das redes de comunicação, através dos levitas, através dos pregadores, através de você que está aqui olhando para mim, Deus se faz renovar a aliança mais uma vez conosco. É Ele quem renova. E diz a história de que Moisés estava num dia comum, no dia normal, porque ele estava arrebanhando, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Era um dia normal. E ele estava assim trabalhando. E as coisas acontecem nas nossas vidas, na maioria das vezes, porque nós assim plantamos para que venha a acontecer algo. Então, se nós queremos que aconteça algo de bom amanhã, nós temos que plantar hoje, temos que dar uma semente boa hoje.
Mas apesar disso, apesar de a gente ter essa escolha, apesar da gente se capacitar, apesar da gente buscar, apesar de fazer tudo certinho, às vezes acontece algo ruim na nossa vida, por uma força maior. E às vezes vem as lutas nas nossas vidas, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo buscando fazer o que é certo, mesmo buscando a presença de Deus, mesmo buscando ler a palavra, mesmo buscando orando, jejuando, mesmo assim falando de Deus, mas mesmo assim as coisas acontecem nas nossas vidas e simplesmente elas acontecem. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida. Talvez uma luta familiar, talvez uma luta com seu filho. Talvez você está, ou eu sei que você está passando por um problema aqui, como nós sabemos, conhecemos alguns irmãos, sabemos que uns têm problemas de enfermidade, outros estão desempregados, outros estão com a mãe doente, outros estão com o pai doente, e às vezes as coisas acontecem. Mas mesmo as coisas acontecendo na minha vida e na tua vida, eu quero dizer para você que você não se desespere. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele renova a aliança contigo nesta noite. Assim como foi com aquela nação, o qual eu até brinco, uma nação que não tinha armas, uma nação que não tinha espingardas, uma nação que o único instrumento de guerra deles eram as pás, as enxadas, porque eles eram agricultores e agora eles estavam sendo escravizados lá no Egito, fazendo tijolos, porque o faraó entendia que se deixasse eles à vontade, eles iam dominar aquela terra e talvez até tomar o Egito de Faraó. E ele disse: não, vamos agora acrescentar mais trabalho para eles, para que eles não venham a crescer, porque daqui a pouco esse povo se tornará multidão, se tornará inúmeras pessoas e nós não conseguimos detê-los. E simplesmente as coisas aconteceram com aquela nação. E aqui Deus faz algo espetacular. Deus levanta uma pessoa comum. Deus levanta uma pessoa igual a mim e igual a você. Apesar de Moisés agora se apresentar a Deus neste local, porque ele estava no local e ele viu uma sarça que ela não se queimava, então isso chamou a atenção. Ele disse: vou olhar isso aqui de perto, porque essa sarça ela queima, mas ela não se apaga. E ele vai ali verificar aquela condição. Uma pessoa comum, como eu e como você. Mas sabe, irmãos, que às vezes nós temos intitulado que pessoas são santas, que os locais são santos, e às vezes Deus não está presente naquele lugar. Às vezes nós temos falado, temos até acreditado e confiado de que aquele local é santo, aquele local tem a presença de Deus, aquela pessoa é santa. E às vezes nós nos frustramos. Neste local aqui, que a sarça apareceu a Moisés, não é porque o local era um local santo. Este local aqui, a igreja, não é santo porque eu estou aqui. Esse local que nós estamos assentados aqui não é santo porque você está sentado aí. Este local, aquele local de Moisés, era santo porque a presença de Deus invadiu aquele lugar. Então essa é a aliança que Deus tem para as nossas vidas. A presença de Deus invade as nossas vidas. Porque Ele é quem nos busca, porque Ele é quem nos conhece, porque a Bíblia diz que é Ele que lá desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Então não é o local, não é a pessoa, e sim a presença de Deus. Então o que vai diferenciar do que é santo e do que é profano
é a intimidade com Deus, é a relação com Deus. Então eu quero te convidar nesta noite para fazer uma nova aliança com Deus. Eu quero convidar esta noite para que você seja santo, mas não santo porque você acha que é santo, santo porque você tem uma relação, uma intimidade com Deus. Esta igreja, nós assim a consideramos como um local santo, não porque nós estamos aqui presentes também, mas o principal fator que denomina este local santo é porque Deus se faz presente aqui neste lugar. É aqui neste lugar onde Deus fala conosco. É aqui neste lugar onde Deus revela o que Ele tem para as nossas vidas. É aqui neste lugar onde Deus fala ao nosso coração, onde muitas vezes nós não expressamos a ninguém, mas daqui a pouco Deus está usando alguém de algo que você não disse nada para aquela pessoa. Então não sei o que te perturba nesta noite, mas aqui Moisés, ele ao se aproximar de Deus, ao se aproximar deste local, desta sarça, daquela estrutura que estava lá criada, que estava lá esperando Moisés, daquela chama ardente, daquela presença ardente, porque, irmãos, onde Deus está presente, onde Deus se faz presente, há um mover sobrenatural. Onde Deus está presente, há um mover sobrenatural. E eu sei que Deus tem feito um mover sobrenatural na tua vida. Eu sei que Deus tem feito. E agora Moisés, um homem simples, um homem que tremeu na base, diante da convocação de Deus. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite, chamando você homem e você mulher, você jovem e criança, para ter uma relação com Ele, porque assim Ele quer te encher. Ele quer ser o Deus da tua vida, Ele quer ser o Deus da tua casa. E Moisés agora vai se aproximar de Deus e algo me chama a atenção. E Deus olha para ele e diz: não se aproxime. Primeiro tire as sandálias dos pés. Que lição maravilhosa. Tire as sandálias dos pés. E quando nós vamos ver na Bíblia, nós lemos várias passagens, várias histórias que falam sobre os pés, sobre os calçados. E neste momento aqui, Deus diz: olha, Moisés, não se aproxime. Primeiro tire as sandálias. E naquela época, estar calçado significava que você era um homem próspero. Você estar calçado com a sandália boa era homem próspero. Estar descalço era sinônimo naquela época de ser escravo. E neste momento Moisés ele chega calçado com as suas sandálias. Moisés chega diante de Deus e Deus diz: olha, Moisés, tire essas sandálias. E nesta noite eu quero dizer para você que o Espírito Santo está dizendo a você nesta noite: tire as sandálias para se aproximar de Deus. Talvez você tenha chegado diante de Deus cheio de orgulho, cheio de soberba. Talvez você tenha até dito a Deus como é que Deus tem que fazer o milagre. Mas não é do meu jeito. Não é do seu jeito. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele diz que tire as sandálias. E nesta noite, eu quero convidar você a tirar as sandálias. Quantos querem chegar na Terra Santa? Quantos querem chegar? Tire as sandálias nessa noite. Tire as sandálias do orgulho, da soberba, da mentira. Tire as sandálias do pecado, do adultério,
Tire as sandálias. Tire as sandálias do orgulho, da prepotência, de achar que você tem uma faculdade, você é melhor que alguém, porque você tem um emprego, ganha bem, você é melhor do que o próximo. Tire as sandálias. E quando nós vamos ler, Deus, Ele fala muito sobre sandálias, sobre os pés. Porque o guerreiro, quando vai para uma batalha, o guerreiro, o soldado, principalmente nas épocas da história que antecede Jesus Cristo, os soldados iam guerrear, eles iam com a armadura. E uma das características de um soldado era estar bem calçado, estar com suas sandálias bem amarradas, sandálias que podiam pisar firme no terreno, sandálias que não deixam o homem caminhar para um lado para o outro, sandálias que permitem marchar, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Tire as sandálias, as suas sandálias. Sabe por quê? Porque Jesus quer colocar sandálias novas na sua vida. E eu poderia falar inúmeras lições que nós tínhamos que aprender nesta noite. Inúmeras lições. Mas esta fica como uma lição para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho que chegar diante de Deus tirando as sandálias. Tenho que chegar diante de Deus me humilhando. Um homem comum, um homem simples. Moisés, os estudiosos dizem que Moisés era gago. E ele tremeu na base quando Deus o chamou para ser libertador de Israel. E ele disse: eu, Senhor. Eu não, Senhor. E Moisés, reconhecendo, tirou suas sandálias. E tirar as sandálias é chegar diante de Deus, na humildade, na simplicidade, reconhecendo que nós não somos nada, que eu não sou nada, reconhecendo que eu não posso nada, reconhecendo que eu não faço nada, reconhecendo que eu não faço milagre nenhum, reconhecendo que eu sou o mais miserável pecador entre os homens. E é assim que Moisés tratou com Deus. E foi esse homem, o qual se dobrou, o qual tirou as sandálias e chegou diante de Deus. Foi este homem que Deus usou como libertador daquele povo. E sabe quantos homens, diz a Bíblia, que assim aconteceu a libertação? Mais de 600 mil homens. Os historiadores dizem que foi, em média, 2 milhões de pessoas que saíram, eram escravas, e Deus assim as libertou através da vida de Moisés. E aí, nesta humildade, nesta simplicidade, Deus nos calça com sandálias novas. E Deus quer te calçar nesta noite com sandálias novas. Então, lembre-se que você, para se aproximar de Deus, você precisa tirar as sandálias, para que as sandálias, na nossa humildade, para que nós possamos nos levantar com as sandálias do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos marchar e enfrentar o que tem por vir, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá te separar do amor de Deus. Se você estiver calçado com o calçado do Evangelho, você vai chegar no local onde Deus assim prometeu. Onde assim Deus prometeu. Se você calçar o Evangelho nas suas sandálias, se você calçar ela, amparar com o Evangelho de Deus, você vai marchar e as portas vão se abrir. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Mas nós temos que marchar com as sandálias do Evangelho. E quando nós vamos ler mais um pouco da história, quando eles estão
se preparando para ir para a terra prometida, mas ali eles precisavam passar pelo deserto para chegar a Canaã. E aí, no momento, Deus olhou para aquela nação e fez prodígios ali no Egito, para que Faraó pudesse assim libertá-los. Aí Moisés olha para a nação e, em meio ao seu discurso, Moisés diz a eles, à nação a qual Deus escolheu, diz: olha, amanhã nós iremos partir daqui do Egito. Agora eu digo a vocês, quando chegar esta hora ao amanhecer, calce as sandálias e saiam com o cajado na mão. Quero dizer para vocês nesta noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Se prepare, porque haverá amanhã, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se prepare, porque lembre-se do que está se falando aqui nesta noite. Quando chegar o amanhã, calce as sandálias do Evangelho, porque você vai marchar, você vai chegar lá. Agora nunca esqueça, esteja sempre com as sandálias do Evangelho. Amém? Vou convidar aqui a irmã Miriam. Quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque de pé. E logo em seguida eu vou passar para a Miriam. Ela me pediu que 5 minutos antes das 7, graças a Deus, deu certo, viu, Miriam? Eu não louvei, mas Deus foi misericordioso. Irmãos, na simplicidade, na humildade, nós não podemos nada. Eu não sei o que você está se preparando. Eu não sei o que você tem pensado para o dia de amanhã. Qual tem sido a tua oração. Mas nesta noite Jesus está dizendo para você: coloque as sandálias do Evangelho para anunciar o ano aceitável do Senhor. Coloque as sandálias nos seus pés, coloque as sandálias do Evangelho para anunciar as boas novas do Senhor. Deus quer te usar. Deus já está te usando. Sabia disso? Que Deus já está te usando? Às vezes você nem imagina. Às vezes Deus nos faz abençoar alguém e a gente nem imagina. Deus está usando a sua vida para abençoar a vida de uma outra pessoa. Para dar esperança, para dar força, para dar alegria, para dar paz. E Jesus falando que Ele veio a este mundo não para dar a paz que o mundo oferece, mas Jesus veio a este mundo para aqueles que acreditam, para aqueles que buscam a Deus e para aqueles que calçam as sandálias do Evangelho, a paz que excede todo entendimento. Receba a paz nesta noite. Receba a paz. Receba a paz. Receba a paz.
Receba a paz. Receba a paz. Receba a paz. E diga para Jesus nesta noite: Jesus, eu recebo a tua paz. Eu recebo a tua paz, Jesus. Eu recebo a tua paz. Obrigado pela tua paz. Mesmo eu sem merecer, o Senhor me dá a tua paz. Deus, que estão os teus filhos nesta noite. Senhor, não sei as lutas que eles têm enfrentado, Senhor, dentro de si. Eu não sei o que eles têm buscado diante de Ti. Mas nesta noite o Senhor veio nos lembrar, mais uma vez, que o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor nesta noite fez nos lembrar que o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem um pacto conosco. Senhor, e obrigado, Senhor, porque é o Senhor que renova a aliança conosco. Não somos nós, Senhor, porque se fôssemos depender de nós, Senhor, certamente nós falharíamos. Mas glória seja dada ao Teu nome, que mesmo nós estando errantes diante de Ti, o Senhor se fez presente nas nossas vidas, enviando o Seu único Filho para morrer pelas nossas vidas. E aquilo que nos separava de Ti, Senhor, hoje já não nos separa. Senhor Deus, o Senhor está presente no nosso meio. A Tua presença é real no nosso meio. Porque, Senhor Deus, Jesus veio aqui a este mundo. Deus sofreu, foi humilhado, ó Senhor. Foi maltratado, foi crucificado. Ó Pai, mas ao terceiro dia ressurgiu, ressuscitou. Ó Deus, e o Senhor reina nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.